O primeiro livro da Bíblia é fortemente conhecido por muitas pessoas. Se trata do livro de Gênesis. Nele podemos encontrar diversas informações valiosas a respeito do mundo em que vivemos. Como e quando ele foi criado, encontramos também tudo o que diz respeito à criação do homem por Deus, a origem do pecado, a história dos primeiros povos israelitas e o plano da salvação. A palavra Gênesis significa origem. Gênesis faz parte dos 5 livros chamados de Pentateuco ou Torá. Tentaremos trazer aqui para o canal a história de alguns personagens do livro de Gênesis e também algumas explicações sobre este livro. Espero que gostem. E hoje falaremos então sobre a criação do mundo descrita no primeiro capítulo de Gênesis. Antes de começarmos, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações, caso seja novo ou nova aqui no canal. Assim você sempre receberá os vídeos novos que postaremos. Deixe também seu like para nos ajudar. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Neste versículo podemos ver claramente o autor de todas as coisas, Deus. Observamos também que a criação aponta para o Criador e sua existência. Vemos Deus em todas as coisas e a sua grandeza ao trazer do nada à existência algo inimaginável. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. Somente com o poder da voz do Criador, todas as coisas foram feitas. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmos 33, versículo 6 ao 9. Deus não criou o mundo por criar, pois ele é autossuficiente e não precisa de nada que existe na Terra ou universo. Mas ele criou por meio de sua vontade soberana, para que seu nome seja glorificado. Quando não existia nada, antes mesmo do mundo ser criado, existia somente Deus, de eternidade em eternidade, e era completo. Por meio de sua vontade soberana e bondade, criou então o mundo. A Bíblia diz que no princípio da criação, a terra era sem forma e vazia, e somente o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você encontra em Gênesis 1, versículo 2. No versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, podemos ver a primeira menção do tempo na Bíblia, que se trata da palavra princípio. Foi Deus quem criou o tempo para que todas as coisas tivessem um prazo de validade, mostrando que somente Ele é eterno. Deus não necessita de tempo, pois Ele já existia da eternidade em eternidade. A eternidade onde Deus vive não existe tempo. Por isso Ele é eterno e nunca deixará de existir. Alguns estudiosos acreditam que o verbo era, descrito no versículo 1, deveria ser traduzido para tornou-se. De acordo com algumas evidências, uma delas que eles acreditam é que houve um intervalo de tempo entre os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, onde os anjos foram criados. Supostamente no versículo 1, durante esse tempo, Satanás teria liderado uma rebelião no céu contra Deus e foi lançado de lá na terra. Eles acreditam que por conta de Satanás ter sido lançado na terra, a terra tornou-se sem forma e vazia, pois quando se deu essa queda de Lúcifer, houve a ruína da terra. Já outros estudiosos da Bíblia acreditam que os anjos foram criados por Deus no primeiro dia da criação, logo após a criação dos céus. Porém, antes da terra ser criada, isso pelo que está descrito no livro de Jó, que diz assim: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas, juntas, cantavam e todos os anjos se regozijavam. Jó 38,
versículo 4 ao 7. Contudo, a Bíblia não menciona nada a essa questão de criação dos anjos. Não há referências claras sobre isso. Contudo, sabemos que eles também são criaturas de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o mundo durante 6 dias e no 7º descansou. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Alguns acreditam que esses números de dias são apenas simbólicos. Já outros têm em mente que esses números são literais. Independente do que muitos acreditam, o importante é quem criou tudo o que conhecemos, Deus. Como já falei, a criação do mundo e todas as suas etapas são descritas no capítulo 1 de Gênesis. E agora vamos te mostrar como cada dia foi criado segundo o que diz a Bíblia. As etapas da criação do mundo. Primeiro dia. Como já disse, Deus se movia sobre a face das águas e foi a partir de então que ele criou todas as coisas, a partir do seu falar e mover. Deus disse: haja luz, e houve luz. A luz fez a separação das trevas, e Deus viu que a luz era boa. Então colocou o nome de dia na parte clara da luz, e a parte do tempo onde a luz não clareava, chamou de noite. Essa luz que nos é mostrada no primeiro dia da criação não era o sol, muito menos outros tipos de luminares, pois ele ainda não havia sido criado por Deus. Muitos acreditam que essa luz vinha do próprio Deus sobre a face das águas, iluminando tudo com seu brilho. Vemos que o Criador ficou muito satisfeito com sua obra, pois ele viu que era boa a luz. Como diz no texto bíblico, Deus expressou a qualidade de sua obra através da palavra bom. Afinal, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Sendo assim, surgiu o primeiro dia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 3 ao 5. Segundo dia. No segundo dia da criação, Deus fez a separação das águas primordiais. Por meio de sua palavra, ele fez com que as águas que estavam embaixo do firmamento fossem separadas das águas que estavam em cima. E assim chamou a parte de cima do firmamento de céu. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, versículo 6 ao 8. Terceiro dia. O terceiro dia foi marcado com a criação da porção seca da terra. O Senhor estava dando início à preparação da terra para que ela fosse habitada. As águas que foram separadas anteriormente pela voz do Criador tomavam conta de toda a superfície da terra. Então Deus ordenou que houvesse uma parte seca para que tivesse essa separação, e assim se fez. A parte seca Deus chamou de terra e as águas de mares. Deus também cobriu a terra com vegetação. Todo tipo de planta em sua espécie e árvores com frutos brotaram da terra. Essa foi a criação do terceiro dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que têm semente e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, versículo 9 ao 13.
quarto dia. No quarto dia em que Deus estava criando o mundo, por meio de sua palavra, foram criados os luminares para separar o dia da noite e também para indicar os dias, meses e anos. O maior ele criou para governar o dia, e o menor para a noite, que são o sol e a lua. Nesse mesmo dia, o Criador também fez as estrelas, as colocando no firmamento para iluminar a terra. Algumas religiões acreditam que o sol, a lua e as estrelas são divindades, para guiar os povos. Porém, vemos que isso não é verdade. Eles são apenas a criação das mãos do Eterno. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Gênesis 1, versículo 14 ao 19. Quinto dia. O quinto dia foi marcado pela criação dos animais aquáticos. A terra já estava pronta para ser habitada. Deus já havia feito tudo conforme a necessidade do ser vivo. O Criador então ordenou no quinto dia que as águas se enchessem de seres vivos, os animais aquáticos, grandes e pequenos. Ele criou ainda as aves para povoarem a terra e voarem no céu. Deus abençoou sua criação, ordenando que todas as espécies se multiplicassem e povoassem as águas e o céu. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Gênesis 1, versículo 20 ao 23. Antes de continuarmos com a sexta obra da criação de Deus, peço que, se você ainda não deixou seu like, que deixe aqui para nos ajudar. Assim o YouTube recomendará este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua ajuda e vamos então ao sexto dia da criação do mundo. Sexto dia. No sexto dia, houve a criação por Deus dos animais terrestres e todo ser vivo que existe na terra. Animais selvagens ou não que vivem na terra foram criados nesse dia, todos eles com o poder de se reproduzirem. E nesse mesmo dia houve a obra perfeita de Deus, que é o ser humano, homem e mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que dominasse todos os demais animais da terra. Vemos que na criação de Deus, somente o homem é a imagem e semelhança dele. Somos privilegiados em meio a toda a criação do Pai. Deus abençoou o homem e a mulher, dando uma ordem para que se reproduzissem, povoando e dominando a terra. Todos os animais terrestres, aquáticos e os que voam ficaram sob cuidados e domínios do homem. O Senhor deixou como alimento ao homem e a todos os animais as plantas e frutos. E assim foi finalizado o sexto dia e também a criação do mundo. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra
e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis 1, versículo 24 ao 31. Sétimo dia. O sétimo dia foi o dia em que o Senhor descansou. O Criador estava muito satisfeito com a sua obra-prima, a criação do mundo. Então abençoou este dia e o santificou, e assim pôde descansar. A criação do mundo foi finalizada. Não é algo que continua sem ser completa, mas ela está totalizada pela palavra e mãos do Senhor Deus. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, versículo 1 ao 3. A criação do mundo é perfeita. Não sabemos como aconteceu, mas sabemos que Deus trouxe do nada à existência todo o universo, estrelas, terra e tudo o que conhecemos. Deus é o único Criador dos céus e terra. Não existe outro além dele. Tudo o que ele fez foi e é perfeito. Por isso damos a ele toda a honra e glória. O Criador sempre existiu e para sempre existirá. Para ele não existe tempo, pois ele vive além do tempo. Ele criou e sustenta com as suas mãos todas as suas obras perfeitas. Enfim, assim se deu a criação do mundo. Não foi nada por acaso, mas tudo pela voz e a vontade soberana do Eterno. Toda a sua criação é perfeita, e ele tem prazer nela. Por isso devemos dar toda a honra e glória a ele, pois por meio dele, hoje existimos e fazemos parte do mundo em que conhecemos e residimos. Devemos também zelar e cuidar de toda a sua criação e natureza, pois ele fez com todo carinho para que morássemos no lar que ele nos deu. Somos filhos do Senhor Deus e herdeiros de sua criação e abundância que existe na terra. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seus comentários, pois estarei lendo a cada um. Compartilhe também com alguém este vídeo. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.